Gostaria de ter mais alguns integrantes hoje. Sentindo falta de alguns ali. Hoje o Matheus também não vem, já furou aí. Sim. O Rafael está entrando. Eu vou lembrar aqui a Carol, quem estiver comigo aqui também, se puder dar acesso às pessoas que pedirem para entrar aqui durante o encontro, né? Enquanto que eu estiver com a apresentação aqui. Boa noite, Rafael. Rafael está no Rio Grande do Sul, né, gente? Rafael está no Rio Grande do Sul. Diz que está muito frio Já no Rio chegou Grande do aí a Sul. frente fria, Rafael? Só falou, né? Aqui não chegou ainda não. Diz que está muito frio no Rio Grande do Sul. Deve estar uns 7 graus aqui agora, mas está agradável do lado do fogão a lenha. Como é que tá a tela de vocês, gente? Está com o PowerPoint bonitinho ou não? Não? Tá, só não tá de tela cheia, assim. Mas eu queria que fosse tela cheia aqui, gente. Então, como é que eu faço aqui? Então, vou ter que modificar aqui a forma. Agora, tela cheia ou não? Tela cheia? Uhum. Ok, tela cheia então. Muito bem, o tema, né, o aprendiz, o aluno, o pupilo, o discípulo, não é por acaso a palavra, aula sobre discipulado, né? E o material, então, elaborado, eu editei algumas coisas, né? Mas sou muito devedor ao pastor Clinton César, um pastor presbiteriano muito amigo meu e amigo dessa igreja aqui de Copacabana. Eu acho que eu editei o material dele, fiz um resumo também, e eu acho que no curso que ele fez, que ele deu, tinha mais coisas, né? Mais material, então, para adaptar aqui a uma aula apenas é um resumo, né? Nós vamos falar um pouquinho, gente, tanto de nós como discípulos e nós fazendo discípulos, tá bom? Eu acho que as duas coisas merecem ser abordadas pela gente nesse curso. Porque, de certa forma, sendo bem simplista, nossos problemas com a missão são problemas que nós temos como discípulo. São defasagens, deficiências, limitações e carências do nosso discipulado. Talvez se nós tivéssemos o nosso discipulado mais abastecido, mais esclarecido e mais comprometido, especialmente com a área do testemunho, nem precisaríamos cursos de missão, sabe? Nem precisaríamos. Talvez, isso é uma tese, tá? Mas talvez nosso problema como missionários, como cristãos testemunhas, é uma defasagem na nossa aprendizagem, no nosso aprendizado, nossa caminhada com Jesus, né? Mas então, um pouquinho, metade aqui do tempo, nós como discípulos e, consequentemente, como nós podemos fazer discípulos. De novo, não vou esgotar o tema, não. Discipulado é uma palavra que eu vou dizer para vocês assim, porque muita gente nos ouve, outros pastores depois assistem essas aulas, e eles podem até ter uma experiência negativa com essa palavra, tá? Se você não tem, não se preocupe, esqueça, mas eu preciso só fazer aqui uma nota de rodapé, porque algumas pessoas que eventualmente me ouçam aqui e conversem depois na aula, nunca ouviram essa palavra na nossa igreja, discipulado, ou ouviram num contexto negativo. Porque por muitos anos, né, séculos, a gente tem usado outra palavra para discipulado, né, que seria instrução, ou então, puder desligar, né, o irmão, a irmã que entrou agora está com o microfone ligado, eu não consigo... Sou eu? Peraí, deixa eu desligar. Márcia. Obrigado, Márcia. Boa noite para ti. Agora sim. Obrigado, Márcia. Tá? O som externo acaba nos dificultando. Mas então, a nossa igreja usa muito mais instrução na fé, profissão de fé, ou então vida cristã.
Discipulado é seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus. É algo para a vida toda, né? E nós poderíamos falar de vida cristã nesse sentido, né? É uma palavra, é mais usado assim na terminologia luterana, mas não é proibido usar discipulado, tá? Lutero usou essa palavra em alemão, discipulado, ser um aluno da palavra, ser um aluno de Jesus, ser um seguidor de Jesus. E nos meus estudos e leituras para essa aula de hoje, eu encontrei várias pessoas dizendo, não tem problema de usar, porque é uma palavra, inclusive, é bom que a gente use, porque é uma palavra bíblica, uma palavra de Jesus, sabe? É uma palavra que quando ele fala assim, fazei discípulos, ele usa discipulai, né? Então é bonito a gente se apropriar dessa palavra de novo, discipulai. Tem uma riqueza muito grande nessa palavra discipulado, eu me ver como um discípulo. Vejam, aqui, em alguns casos, alguns autores fazem uma diferença, o discípulo e o membro da igreja, o discípulo e o cristão, como duas coisas diferentes. Na nossa teologia luterana, a gente não faz. A gente não faz. A gente não faz assim, ó. A Márcia é uma membro da igreja, mas não é discípula ainda. A gente não faz, não. A gente entende que quem é batizado é discípulo. Pode estar com defasagem no seu discipulado, pode precisar crescer no seu discipulado. Mas a gente não gosta muito de fazer assim uma diferença entre os cristãos. Se tem algum cristão que é fraco na fé, tudo bem, acontece. Tem algum cristão que até é um hipócrita, pode acontecer, né? Pode acontecer, a Bíblia fala que pode acontecer. Mas nós tratamos na igreja luterana todo mundo como membro, todo mundo como cristão, todo mundo como discípulo. Problemas no nosso discipulado temos e precisamos corrigir. Mas a gente não entra muito numa crítica de dizer assim, ó, esse é discípulo e esse não é. A gente acha isso um pouquinho perigoso, a gente entrar nesse juízo de valor, tá? Então, eu me considero aqui que hoje eu estou falando com discípulos e discípulas de Jesus, né? A Márcia às vezes gosta de falar, né, Márcia, assim, pegando teu exemplo, pastor, eu sei tão pouco, eu estou começando. Tudo bem, Márcia, mas para mim tu é uma discípula de Jesus, como eu sou. E se eventualmente eu sei um pouquinho mais, não me faz eu ter uma qualidade melhor no meu discipulado. Estamos juntos, de mãos dadas, caminhando. Um ensinando o outro, um aprendendo do outro. Tá? Sim, então esse é um comentário da teologia luterana que eu faço. Tá bom? Vamos em frente. A grande comissão, que é o nosso texto bíblico básico, diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Então, o negócio, entre aspas, né, o trabalho, a missão da igreja é fazer discípulos. É fazer discípulos. Não é apenas anunciar o evangelho para as pessoas. É que elas se convertam, é que elas aceitem o evangelho e caminhem com Jesus. E continuem sua caminhada com Jesus. Então, a gente não para no batismo, não deveria parar. A gente não para numa conversão de alguém adulto. A gente continua, né? Continua. Então, ela é tornada discípula de Jesus e há uma caminhada com ela, tá? Então, esse é um ponto desta aula de hoje. Olhar para toda a missão que a gente tem na nossa frente como tornar as pessoas discípulos, mas uma coisa continuada, um discipulando no gerúndio, um contínuo ensino, um contínuo crescimento, uma contínua mentoria, um contínuo acompanhamento, né? E aí quem está mais firme na fé vai continuar sendo discipulada, mas aí eventualmente já vai discipular outros também, né? E quem está começando, né? Mas assim que tiver já uma base, já também é convidada a se envolver nesse constante fazer discípulos, em todos os níveis, né? Então, quem está dentro da igreja, quem está dentro da igreja está continuando o seu discipulado, e quem chega novo numa igreja também
está no seu processo de discipulado, em momentos diferentes na caminhada, mas é a nossa missão, então. Não é, então, entrou na igreja, Deus, tudo bem, parou, agora está pronto para morrer. Não, discipulado continua, e é a grande comissão, né? Não adianta a gente plantar a igreja também, feito louco por aí, abrir igrejas, abrir pontos de pregação do evangelho. Não é esse o ponto é discipular, né? E as igrejas vão sendo plantadas junto com o discipulado, mas o foco é o discipulado, não começar a igreja só por começar. Foco da gente como igreja, o nosso grande negócio é se preocupar se as pessoas estão seguindo a Jesus. De novo, não adianta a gente simplesmente abrir uma igreja, colocar uma igreja na zona sul do Rio de Janeiro, ou onde quer que seja, e abrir as portas e elas estão aqui dentro e está feito o trabalho. Não. Nosso trabalho é ensiná-las o evangelho e continuamente, para que elas estejam seguindo a Jesus, aprendendo de Jesus, alunas de Jesus para a vida toda, né? Então, essa questão de, eu sou um membro da igreja meramente, acabou, não aprendo mais. Não. Continua aprendendo o resto da vida. É o processo pelo qual o ser mais íntimo do indivíduo, o coração, a vontade ou o espírito, assume a qualidade ou o caráter do próprio Jesus. Essa é uma definição, não é a única possível. Veja que, de acordo a Dallas Willard, ele está falando aqui, gente, de vontade, de intimidade, ele está falando aqui de qualidade de caráter. Então, veja bem, o seguimento a Jesus não é meramente racional. Aqui é um problema da nossa igreja. E não apenas da nossa, né? Talvez é um problema de uma geração inteira, né? Que vem dos séculos passados, quando o aprendizado era passado em sala de aula, né? E era, então, só um conhecimento a ser adquirido e a ser colocado uma assimilação de conteúdo. Não. Aqui nós estamos falando de algo a mais. Devemos aprender conteúdo racional, intelectual. Não precisamos parar de estudar a Bíblia, não precisamos parar de fazer estudos bíblicos, aula de confirmação, de profissão de fé, desde quando a gente tenha muito claro na nossa conversa que não é aprender o catecismo, aprender 12 passos, aprender as doutrinas básicas, ou eventualmente até um livro de concórdia inteiro. Não adianta só isso. A gente aprende doutrina, e doutrina é terapêutico, como a gente fala aqui, doutrina cura, doutrina alimenta, doutrina não é negativo, mas a gente aprende as coisas intelectuais com a finalidade de nos tornarmos seguidores de Jesus, aprendendo o caráter de Jesus, as qualidades de Jesus. Na palavra discípulo aqui, do Novo Testamento, está embutido caminhar como mestre, como rabi. O rabi, o mestre, o professor, passa para a gente mais do que doutrinas e informações. Ele passa um caminho de vida, um jeito de viver, valores, convicções. Então, isso é extremamente importante, né? Que a gente demonstre com as nossas intenções, com a nossa vivência do dia a dia, uma vontade de imitar Jesus. Lembram do Paulo falando, me imitem a mim, como eu imito a Jesus. Mas o Paulo conseguia imitar Jesus? Mal e porcamente, sim. A gente sabe, como a gente tem pecado, a gente não consegue imitar Jesus 100%. Não tem problema. Aí entra a questão do arrependimento diário que nós luteranos falamos. Né? Não é uma imitação de Jesus perfeita, mas é um desejo sincero e uma tentativa sincera, um objetivo sincero de ir buscando viver como Jesus viveu, fazer o que ele fazia, tomar decisões como ele tomava. Então, isso é muito importante aqui. Tornar-se discípulo de Jesus é um processo que dá trabalho, claro que dá trabalho. Por quê? Por causa do pecado, a minha vontade entra em conflito com a vontade de Jesus, né? E aí o texto bíblico de Gálatas 5 nos ajuda muito.
A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Ou seja, mesmo cristão, mesmo batizado, mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo discípulo que eu já sou, a minha vontade natural, pecaminosa dentro de mim, de qualquer um de nós, gente, ela vai não querer imitar Jesus, ela vai não querer fazer o que ele fazia, ela vai não querer seguir os passos dele, não querer fazer e desenvolver os frutos do Espírito Santo. Então vai dar trabalho, tá? Vai ser um processo contínuo para a vida toda, de altos e baixos, de quedas e se levantar, tá? Ponto luterano aqui, a gente vai estar sempre lutando e sempre progredindo, não linearmente. Eventualmente, outras igrejas vão dizer, não é linear, segue essa apostila aqui que vai dar tudo certo. Não sei se vocês tiverem uma opinião diferente, eu respeito. Mas nós, luteranos, não acreditamos que é linear. É um processo de todos os dias. Lembra do domingo passado? De cavocar fundo, de eventualmente ir no fundo do poço e voltar de novo, né? Então, eu caminho com Cristo, eu progrido com Cristo, eu cresço no meu discipulado, mas é um crescimento meio que aos trancos e barrancos, e me arrependendo e avançando, e lutando contra o meu pecado, sendo perdoado, fazendo guerra contra o meu pecado, mas recebendo sempre de novo o perdão, porque eu vou precisar dele todos os dias no meu discipulado, ok? Nesse trabalho de sermos discípulos, tem o trabalho de Deus e o nosso trabalho. Eu vou mais para o nosso trabalho, tá, gente? O trabalho de Deus é bem... A gente já falou bastante, eu vou dar aqui como um ponto que todos vocês já conhecem. O trabalho de Deus tem a ver com o que Deus faz em Cristo e no Espírito Santo, né? O Espírito Santo que nos ajuda na nossa fraqueza, o Espírito Santo que intercede por nós e que caminha junto com nós, né? O Espírito Santo que é o Parácletos. Jesus chamou ele de Parácletos, que é o advogado, o ajudador, o auxiliador. Pará é do lado. O verbo kletos, em grego, é caminhar, é estar junto. Então, o Espírito Santo é aquele que me dá a mão e caminha junto comigo no meu discipulado. Entenderam? Eliana, né? Guto, Jaque, Paulo. O Espírito Santo me dá a mão e faz esse discipulado junto comigo. Tá? Ele me converteu lá atrás e agora ele caminha junto comigo diariamente. Né? É um trabalho que Deus faz em nós de nos transformar dia a dia para que sejamos a imagem do seu filho, ou seja, que nós imitemos o seu filho, que nós nos tornemos mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Então, não tem problema de nós falar aqui de imitar Jesus, de nós querer ser como Jesus. Não tem problema, porque nós acreditamos que Jesus é o nosso Salvador, em primeiro lugar. Como nosso Salvador, ele é o nosso substituto diante de Deus, mas ele também é, uma coisa não contradiz a outra, ele também é o nosso modelo, ele também é o nosso exemplo, ele também é o nosso mestre. Então, eu sou salvo por Jesus, ele é o meu substituto, ele me perdoa e eu busco a cada dia me parecer mais com ele, imitá-lo, seguir a mímica dele, né? Servir como ele serviu, amar como ele amou. Então, e nesse processo a gente está, de certa forma, recuperando uma imagem e semelhança que nós perdemos no Jardim do Éden. A gente está, é um processo de voltar a ser o que nós fomos antes da queda em pecado. Né? Quando é que isso vai acontecer perfeitamente, meus irmãos e irmãs? Quando Cristo voltar, tá bom? Então, discípulo perfeito eu vou ser quando Cristo voltar, ok? Mas até Cristo voltar, eu vou em frente. Cada dia, vivendo, obcecado, desejoso, com todas as minhas forças me esforçando. O trabalho do aprendiz, olha como Paulo coloca isso, gente. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque ela dá uma promessa para a vida presente e futura. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês gostam de ir na academia, vocês fazem uma caminhada, é legal, mas isso aí nem se compara
com exercitar a alma, com exercitar o espírito. Porque cuidar do corpo de vocês é muito bom, mas é só bom para essa vida. Porque na vida futura vocês vão ganhar o seu corpo totalmente novo e renovado. Agora, se exercitar na piedade, ou seja, na vida espiritual, nas virtudes, na fé, gente, a gente está adquirindo músculos, massa muscular, que é para a eternidade inteira, gente. Além de nos fazer um bem nessa vida, isso vai até mesmo redundar em recompensas para a eternidade. Então, precisamos e devemos nos preocupar com isso. Tá? Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhes foi dado, que é o dom da fé. É o dom da fé. Seja diligente nessas coisas. Diligente é uma palavra importante aqui. Não seja preguiçoso. Dedique-se inteiramente. Atente-se para o progresso. Né? Não deixe a coisa ao natural, correndo livre, leve e solto. Não, atente-se ao progresso. Né? Atente-se para a doutrina. Persevere nos deveres. Pois assim você salvará tanto a si mesmo, ou seja, cuida do discipulado, porque é para ti, mas também é para os que te ouvem. Então, quando você capricha, quando você se responsabiliza por um bom discipulado, você colhe frutos. E as pessoas com quem você vai encontrar também colhem frutos. Né? De novo, Filipenses fala em desenvolver a salvação. Ponham em ação a salvação. Na outra Bíblia fala em desenvolver a salvação. Como assim, pastor? Minha salvação não está pronta? Está pronta, gente. Ela está pronta lá no Calvário, no meu batismo. Minha salvação está pronta em certo sentido. Em outro sentido, na minha caminhada com Cristo, é um desenvolvimento. Então, eu estou totalmente salvo hoje, do jeito que eu sou, mas como eu quero viver para Jesus, eu vou desenvolver a minha salvação, eu vou avançar nela, caminhar nela, né? Outra forma de dizer, a justificação pela fé eu já tenho, eu já fui salvo. A minha santificação é diariamente, eu vou caminhando e caminhando e caminhando e caminhando. Eu tenho tudo o que eu preciso para ser salvo já em Cristo, mas eu quero viver para Cristo, eu quero desenvolver a minha salvação. E aí eu sou chamado a trabalhar, né? Mas nesse processo eu não estou sozinho. Veja, porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Ou seja, lá na cruz, Jesus trabalhou sozinho. Na justificação, Jesus trabalhou sozinho. Agora, na minha vida diária, no meu desenvolver da fé, no meu discipulado, eu coopero com o Espírito Santo. Tá? Então, a minha salvação, tudo de graça. Tudo Deus por mim. A minha caminhada com Jesus, o Espírito Santo trabalha comigo. Ele é o protagonista. Ele é o protagonista, tá? Mas eu, como coadjuvante, também entendo que com o Espírito Santo eu sou chamado a desenvolver a minha salvação. Não largo tudo nas mãos dele e digo, é tudo contigo. Não. É o Espírito Santo, mas ele mexe comigo e me leva a trabalhar, a cooperar também, né? Envolve trabalho, envolvimento, ocupação, esforço, tá bom? Avançando, problemas que nós temos hoje em dia. Problemas. Vejam se vocês concordam comigo. E aqui poderíamos enumerar outros problemas, tá? Mas algumas marcas do nosso tempo. Hedonismo. Hedonismo, um termo aqui do mundo greco-romano. Hedonismo vem de prazer. Ou seja, eu quero prazer, eu quero satisfação, eu quero desfrutar. Eu estou preocupado com qual é o filme que eu vou ver hoje de noite. Entre ler a Bíblia e ver o Netflix, eu ligo o Netflix, porque a Bíblia me dá mais trabalho, eu quero prazer. Entre assistir um jogo de futebol ou passar conversando com alguém ou em oração, eu penso sempre no meu prazer. Isso é um problema grande. Tá? Isso me distrai. A Bíblia é contra ter prazer? De forma alguma, gente. Ser discípulo não pode ter prazer, momentos de prazer, não posso fazer nada que eu goste? De forma alguma, pode fazer. Mas veja suas prioridades, equilibra a tua vida. Não te distraia muito buscando coisas
coisas que só alimentam o teu prazer e os teus desejos, digamos assim, mundanos, né? Ou não espirituais. Tá? Imediatismo, eu quero para agora, né, Márcia? Me dá uma pílula, pastor, eu quero aprender logo, né? Ele me dá aqui, deixa eu tomar um remedinho e eu quero já ser logo não, né, gente? Gente, é para a vida toda. E às vezes é lento, às vezes a gente demora para aprender um negócio. E a gente cai e volta. E aí se a gente achar que é tudo imediato, a gente cansa logo. Pensa não numa. Estão nas Olimpíadas agora, né? Estão vendo as Olimpíadas, meus irmãos, minhas irmãs? Pensem não nos 200 metros, não nos 100 metros rasos. Não pensem Usain Bolt. Não. Pense em maratona, tá? A imagem é da maratona. É devagarzinho, marcha atlética, tá? É maratona. Não importa correr muito, é devagar. Superficialidade, a gente quer tudo muito raso, muito superficial. E aí a gente vai numa igreja que eventualmente que dá uma mensagenzinha ali, sei lá, uma pregação de 10, 12, 15 minutos, um troço meio assim que não desenvolve, que não provoca, que não argumenta, que não, né? Ou então que só fala coisas assim não polêmicas. Não pode falar de pecado, porque ninguém gosta mais que fale de pecado. Deus o livre falar de diabo, porque né? Ou então falar de levar a sua cruz, ou então falar de santificação e de boas obras e de nova obediência e de missão. Não, pastor, me dá aqui uma mensagenzinha, né? Eu falei domingo passado, né? A espiritualidade canja de galinha. Me dá uma canjinha de galinha, pastor. Não me dá um osso de pescoço aqui, né? Para mim roer. Não, às vezes tem que mastigar uma carne dura, né? Ou comer uma erva amarga, né? Uma salada com ervas amargas e não só uma pipoquinha, né? Esqueçam, não é pipoca, não é canja de galinha. Deixem a superficialidade. A superficialidade é no começo, gente. Né? Paulo diz: no começo eu dei um leitinho para vocês beber. Agora vamos comer uma carne. Porque para ter músculos, o leitinho não dá. Temos que. Então, superficialidade é muito bom no começo, muita gente gosta no começo, mas a gente acaba dormindo. E o problema da pluralidade que traz é enfado. É tantas opções, é tanta coisa para escolher que a gente se enfada, tá? Gente, se a gente ficar na superficialidade, Deus vai acabar sendo irrelevante para nós. Deus não tem nada para dizer para quem quer brincar de espiritualidade. Para quem quer brincar de ser discípulo, acaba que Deus não tem o que dizer. Agora, se a gente quer as coisas lá na raiz, aí Deus tem o que dizer. Tá? Aí Deus se faz. Lá no sofrimento, lá na angústia, aí Deus tem muito o que nos dizer. Se a gente quer um caminho de santidade, um caminho de decência, um caminho que mexe com o caráter, não apenas uma coisinha rotineira na minha vida, aí Deus tem muito a nos dizer. Muito a nos dizer. Tá? Para esse aprendizado de discípulo, vamos precisar de disciplina. Disciplina vem de discípulo, está na mesma origem a palavra. Disciplina, gente, né? Discere, aquele que segue, né? Aí lembramos aqui também as Olimpíadas do Bernardinho do vôlei. Lembra do Bernardinho, né? Técnico de vôlei, multicampeão, no livro dele. A distância entre o sonho e a realidade não tem mistério. Chama-se disciplina. Márcia, Eliana, Jaqueline, Paulo, Guto, Rafael, Carol e quem mais está com a gente ou vai estar com a gente, disciplina, continuidade, hábitos, treinamento, repetição e repetição, né? Repetição é a mãe do aprendizado, né? Mito, pastor, mas a disciplina engessa a vida e vai roubar a minha alegria. Não vou poder mais ser um carioca alegre que gosta de curtir a vida. Que nada, gente. A disciplina me dá a oportunidade de experimentar a alegria e liberdade. Mas na hora certa. A disciplina bota as coisas na caixinha certa. Momento de curtir, momento de devagar, sabe? De ter o seu descanso, mas também momento de trabalhar, momento de me esforçar. Né? Eu vou desfrutar muito mais um momento mais tranquilo e livre, porque eu sei que
a disciplina e a liberdade, na verdade, se equilibram muito bem. Não acreditem numa liberdade, numa alegria sem regra, sem rotina, né? Sem, de novo, a questão do casamento, de uma relação entre amigos, namorados, né? Não é sempre lua de mel, não é sempre, né, jantar à luz de velas. Tem esse momento, mas tem muito mais também o momento de disciplina, do dia a dia, de fazer as coisas pequenas, de criar hábitos, né? Isso tudo ajuda em muito a liberdade e a alegria. Outro mito: disciplina é só para pastor, disciplina é só para Carol, que é missionária, é só para o Paulo, que tem 70 anos na igreja e é presidente. Não, gente, disciplina é para todo mundo. Disciplina é só para atleta e militar. Não, disciplina é para todos nós. Mesmo se eu estiver começando na fé, disciplina também vai ser importante para mim no começo da fé, né? Um pensamento aqui do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu até nem gosto muito desses livros de autoajuda, acho que eles prometem algo que eles não cumprem. Mas dá para ler, e dá para tirar ensinamentos legais, né? Aqui uma frase que eu acho que é verdadeira. Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. É tudo disciplina, gente. Se eu começo com o meu pensamento, dali ele vai para ação. Quando vê, se eu começo com uma ação um dia esporádica e aquilo se torna um hábito diário, semanal, mensal, eu já tenho um caráter ali sendo formado. E quando eu chego no caráter, aí eu tenho a minha vida inteira bem resolvida, bem estabelecida e com o destino certo. Tá? Disciplinas interiores, tá? E aqui, isso aqui é luterano, é católico, é presbiteriano, é pentecostal. Alguns enfatizam mais uma coisa, enfatizam mais outra coisa, mas isso aqui é terreno comum dos cristãos, tá? O cristianismo todo vai abordar essas questões aqui. Tempo com as escrituras, para o luterano isso aqui é essencial, tá? Né? Muito estudo da Bíblia, gente, né? Muito estudo como nós estamos fazendo aqui na igreja, e mais ainda, o estudo no culto, o estudo em casa, o estudo sozinho, o estudo com grupos pequenos, né? Então, muita leitura. Aquele estudo que não é só racional, né? Lembra que a gente fala muito, né? Não é a lectio divina, que não é só ler para saber mais das informações da Bíblia, mas trazer para aplicação o que esse texto está me falando hoje. Onde é que eu me encaixo? O que Deus está me falando aqui? Oração, tá? Outro valor muito grande, pelo menos de Lutero. Lutero valorizava demais a oração, né? E a gente acho que perdeu isso na igreja luterana, ou perdeu muito disso. Temos que recuperar, orar de novo sozinho, orar em casa, orar com a família, orar na igreja, orar a Bíblia, orar o catecismo, orar o Pai Nosso, orar o credo, orar orações livres. É inadmissível que a gente não ore ou que a gente não saiba orar. Ah, mas eu preciso orar que nem o pastor, que nem a Carol, que nem o Paulo, cada um pode orar do seu jeito, né? Pastor tem um método para orar? Tem muitos métodos. Nenhuma receita de bolo, mas tem muitos métodos, né? Lutero vai falar, começa com louvor a Deus. Ou seja, começa elogiando a Deus. Deus, bendito é o seu nome. Deus, né? Eu te louvo pela tua majestade, pela tua glória, pela tua presença. Eu te amo, Jesus. Te amo. Quem eu seria se eu não tivesse o Senhor? Pai, Filho e Espírito Santo. Começa abrindo teu coração louvando. Lutero diz, vai para a confissão, porque normalmente a nossa vida tem erros. Então, confessa teus pecados. Né? Peça, interceda a Deus. Né? De repente, deixa interceder por último. Tem um tempo de agradecimento primeiro. Então, louvor, confissão dos pecados, agradecimento, né? E petições. Deixa as petições por último.
para agradecer a Deus primeiro. Acho que ele vai ficar feliz. Eu, como pai, gosto quando meus filhos agradecem primeiro pelo que eles já têm, para depois pedir um aumento na mesada, uma outra coisinha aqui e ali. Agradece pelo que tu já tem. E quando lembrarem dos pedidos, né, gente? Lembrem do domingo passado? Lembrem de Paulo? Não peçam só por saúde e por emprego, mas peçam também por coisas espirituais, né? Jejum, se abster, pode ser comida, mas pode ser de alguma coisa, me abster da televisão, né? Me abster da internet, me abster das redes sociais, para passar mais tempo com Deus, me abster de algumas coisas para eu me dedicar mais a Deus. Muito importante. E aí, disciplinas exteriores agora, tá? Exteriores. Algumas. Simplicidade. Sabe que você precisa de tanto para viver? Do que você pode desapegar? Será que você precisa de tantos bens, ou tanto dinheiro, tanto recurso, né? Como é que você pode simplificar a sua vida, seus recursos, sua semana, né? Será que a sua agenda está muito cheia de coisas? Simplifica ela, né? Eu vi uma vez um colega cristão, irmão da igreja, não sei se ele é pastor ou não, um americano, que dizia que toda quinta-feira ele desapegava de algo. Ele tornava a vida dele mais simples. Então, toda quinta-feira, uma vez por semana, ele escolhia uma coisa para desapegar, desistir, devolver, doar, se desfazer, concluir. Para simplificar a vida dele e não ficar enchendo de coisas e coisas e coisas. Solitude, né? Tempo sozinho. Jesus é um exemplo disso, né? Submissão. Submissão é eu me submeter. Posso me submeter à minha esposa. Posso me submeter ao meu esposo. Posso me submeter ao meu pastor. Posso me submeter à minha igreja. Submeter, se colocar assim, ó, no papel de servo, de liderado, de alguém que está ali disposto a servir, não a mandar. Né? Praticar essa postura da humildade, da submissão. Disciplinas comunitárias que a gente faz junto com a igreja, né? Junto com a igreja. Confissão dos pecados, o autor colocou aqui. Tem 2 mulheres praticando esse momento, altamente poderoso. Confessar os pecados, se abrir o coração uns para os outros. Façam isso com o pastor também. Planejem, agendem um horário com o pastor aqui na igreja para nós termos um momento de confissão dos pecados, como é na igreja católica. Poucas coisas são mais poderosas que isso. Não vim aqui falar com o pastor sobre assuntos aleatórios ou sobre assuntos de trabalho. Abrir o teu coração, colocar a sujeira para fora, para que o pastor ou o irmão te absolva dos teus pecados. Extremamente poderoso para a fé da gente. Orientação, que é o aconselhamento, buscar orientação, pode ser do pastor, mas pode ser uns dos outros também, de mentores, de pessoas que a gente confia e que são mais sábias em algum assunto. E a celebração aqui é o culto, né, gente? Nós certamente colocaríamos aqui, né, no culto, além do louvor, além do encontro na igreja, a Santa Ceia, né? A Santa Ceia. Não está especificado aqui, mas a Santa Ceia para nós é uma disciplina comunitária. Agora vamos para o fazer discípulos, mas eu vou fazer uma pausa. Comentários sobre o ser discípulo. Comentários sobre o ser discípulo. Eu fui rapidinho aqui, tentei para passar o conteúdo, né? Márcia, vai você. Agora você liga seu microfone, por favor. Gostei bastante, e para minha pessoa, eu, Márcia, dessas lições todas, eu me vi muito nessa parte de
de distração, de não priorizar as coisas de Deus. Eu me vejo muito nisso. Ah, não, agora eu vou ver um filme, agora eu vou ler um livro. Aí, na hora que eu vou rezar, eu já estou com sono, então a oração já é aquela coisa superficial, entendeu? Eu me vi muito nisso. Eu acho que realmente foi bom chamar a atenção, porque, de fato, eu estou bem disciplinada nesse aspecto. Foi bom para me chamar a atenção mesmo. Obrigado, Márcia. Obrigado até por trazer o teu testemunho pessoal. Eu acho que é isso aí, né? Passa pela disciplina, sim, né? Atenção, priorizar é parte sim, muito importante, né? Lembra, né, Márcia? Não toquei muito hoje. Eu vou passar agora para a Carol e convido mais gente a compartilhar. Mas lembra de Jesus? Passa tempo com os discípulos, aí se ausenta, se isola. Por que ele fazia aquilo? Ele está modelando para nós o momento de ficar sozinho, o momento da oração dele, né? Aí tinha o momento com a palavra, né? Então, veja, isso é um bom modelo para nós. Bom modelo para nós. Mas pode ser o modelo do seu pai, da sua mãe, da sua sogra, do seu namorado, sabe? Você pode ter outros modelos também. E os horários, aí eu vou dizer assim, não sei, Carol, se alguém quiser falar diferente. Para mim, aí é muito de cada um, tá? Eu aqui, Márcia, não tenho como te dizer. Começa de manhã às 5 da manhã, ou então lê a Bíblia meio-dia. Eu acho que aí tem uma certa liberdade de cada um. Alguns são noturnos, né? Se a pessoa é noturna, passa as madrugadas acordada, o momento que ela está ultra atenta, criativa, cara, lê a Bíblia de noite, então, na madrugada. Canta e ora e faz teu diário, né? Não fala, escreve no teu diário da madrugada. Ah, mas o outro é mais matinal, beleza, né? Ou então o jejum de comida não funciona muito para você. Bom, de repente pensa num outro tipo de jejum, né? De chocolate. Bom, aí vocês me quebram. Jejum de chocolate, aí me quebram. Mas tudo bem, vamos em frente. Temos pessoas inscritas, adoro isso. Carol, depois o Paulo. Carol, vai você. Só uma coisa que me chamou muita atenção lá no início, né? Quando tem aquele slide que fala lá sobre, como se fosse assim, a volta para o jardim, né? Que o discipulado, essa volta para o jardim. Acho muito legal pensar nisso, porque a gente começou o estudo falando do Apocalipse, e é sempre legal, acho que, lembrar isso, assim, a nova criação, né? A redenção da criação já começou, né? Então, a gente está nesse processo constante. E é muito interessante a gente pensar isso em vários aspectos, como você falou, enfim, e até o céu, né? Então, esse processo já começou. E a outra coisa, especialmente para quem vem de outras tradições, né? É essa ênfase nessa não linearidade, né? Então, eu, por exemplo, já ouvi muitas coisas sobre uma suposta linearidade, né? Essa caminhada com Deus, na vida com Deus, como se fosse assim, degrauzinho, você vai subindo de nível, vai, digamos assim, quase como qualquer coisa que a gente encontra por aí meio corporativa, assim, né? Que você vai, olha, alcançou mais um nível, mais outro, e não tem como você voltar, né? Se você já chegou lá, tá tudo certo. Mas a vida com Deus real, né? De pessoas reais, que não vivem vida dupla, que não escondem seus problemas e pecados, é uma vida de altos e baixos. Uma hora a gente vai estar muito bem, outra hora a gente vai se ver em situações muito difíceis. E porque eu quero enfatizar isso, porque isso pode causar muito sofrimento, né? Em quem, de repente, acha que é só essa linearidade para sempre e pensa, nossa, mas eu não tinha que estar crescendo, né? De repente eu levo um tombo aqui. E é só isso mesmo, assim, que eu acho que é muito interessante chamar essa atenção. Carol, você é uma autoridade nesse assunto. Eu gostaria muito que as pessoas que estão aqui hoje e quem vai nos assistir mais tarde gravasse o que você falou, porque você vem de uma tradição que explorou bastante, com vários recursos, né, Carol? Com planilhas, com visual, com degraus, com níveis. Não faltou didática, né, Carol? Não foi falta de didática, não foi falta de estratégia, não foi problemas metodológicos, não foi falta de Bíblia, não foi falta de oração, não foi falta de jejum, né? Na tentativa da linearidade, da perfeição, de uma caminhada, Márcia, Guto, Eliana, assim, sabe,
tranquila, serena e sempre avançando, sempre progredindo, degrau por degrau. Para Carol não faltou nada disso. E ela sempre estava ali com uma culpa, com a pressão, com preocupação de que aquilo ali não funcionava na vida real. Porque na vida real, quando a gente não esconde, não é hipócrita na frente dos outros, né? A gente sabe que a gente dá 2 passos para frente e eventualmente um passo para trás, né? Eventualmente a gente passa uma semana inteira meio cabisbaixo. E aí, né? O bom é que você não volta para o fim da fila, Carol. Tipo assim, não tá ela. A tua identidade cristã está intacta, porque ela está em Cristo. Ela permanece intacta. E a Carol valoriza muito isso. A Carol tem outra tradição cristã, veio para a igreja luterana, traz as coisas boas da tradição cristã que ela tinha antes, mas isso é uma coisa que ela valoriza na nossa igreja, né? Não sei se o Paulo, que é luterano de berço, acho que a gente nunca se preocupou muito com essa linearidade, né? A gente sempre teve essa graça nos acompanhando o tempo todo, mas é bom ouvir a Carol para a gente assim, ó, não ter expectativas não realistas que só vão trazer frustração e culpa e vão acabar fazendo a gente desistir, tá? Então, assim, de mãos dadas uns com os outros, se a Carol, nossa irmã, precisar passar uma semana cabisbaixa, ou a gente tiver que tirar ela do fundo do poço, a gente vai lá sem cara fechada, sem cara de preocupado, porque faz parte da vida. Se o pastor Tardelli entrar numa depressão, gente, não se escandalizem, porque, sabe, tomara a Deus que não aconteça, acho que não vai acontecer, mas assim, somos humanos e pecadores e tudo pode acontecer com a gente. Se o irmão X ou A ou B tiver um deslize na fé cristã dele, tomara que não aconteça. Mas se acontecer, dá a mão para ele e vamos em frente. Vamos em frente no discipulado. Ele não caiu do discipulado, ele é um passo a mais. E vamos em frente, porque assim, gente, não é linear. Tá? Não é. O próprio Paulo diz: eu não faço o bem que eu quero, ou seja, eu estou sempre meio que tropeçando e meio que avançando. Tá? Paulo, com você. O tema que eu ia trazer é outro, mas ainda fazendo comentário a isso que você e a Carol agora falaram, é interessante que eu lembrei hoje, caminhando, pastor, muito a Daisy, com a questão do pai dela falecida, não é? O drama que é o inesperado da morte, enfim. E eu passei por isso há muitos anos atrás, o inesperado mesmo, assim, do dia para o outro. E os pastores me ajudaram muito na compreensão, e aí é interessante, por exemplo, de você brigar com Deus. Você fica aborrecido com Deus, você tem esse direito. Eu achava que não, que eu tinha que entender, ficar resignado. Eles disseram, não, se você acredita nesse Deus, você fala com ele, e exatamente por você estar com ele, você pode brigar com ele como o filho briga com o pai, fica zangado, pai, você não me deu isso ou deu aquilo. Então, essa dinâmica, né, também nesse aspecto de você aceitar os desígnios de Deus, mas de você brigar com ele, de você ficar aborrecido. Deus, por que você fez isso comigo, né? Eu não vou entender isso, eu tenho que compreender e aceitar, né? Mas essa dinâmica de você, não ser perfeito, né? Resignado assim, absoluto, você não pode questionar nada, você não pode, dizer nada, isso foi-me assim colocado de uma maneira assim que me ajudou muito, já que você acredita e você tem esse pai, conversa e fica zangado com ele, né? Então, nessa perspectiva, né, da não linearidade, de você ter momentos que você diz assim, Deus, o que você fez, não é? Então, esse era um pouco esse comentário que eu lembrei hoje da Daisy, hoje pensando muito até nisso, do direito que ela deve ter, não é? De não entender e até dizer por que Deus fez isso comigo. Mas o que eu queria colocar outra coisa, pastor, mais de fundo. Nós estamos falando nesse programa que a Carol estruturou e está com o seu apoio, né? Falando de missão. Nessa apresentação de hoje, né?
e como você já falou isso desde 2014, quando chegou, sobre o discipulado. Eu queria, não é distinguir, mas entender assim como se fosse quase um processo, aí sim, linear, ou mais dinâmico, talvez, no sentido de que o discipulado, isso eu quero também colocar, não como uma tese, mas para entender melhor. Ele não necessariamente é uma coisa que nós temos que perspectivar como o passo seguinte, que é a missão. O que é que eu quero dizer com isso? Não é que eu estou aqui negando a missão ou nada disso, mas o que eu entendi de toda essa apresentação que você fez, que nós, como cristãos, né, devemos sempre buscar esse discipulado, que até pensando em termos de Jesus, até o ID, eles eram discípulos, eles estavam ali aprendendo a agir, a atuar, a compreender, não é? A se posicionar, não é? Todas essas características, essas qualidades, ou como a gente queira colocar, que você expôs hoje aí. Então, eu quero dizer isso, quer dizer, não necessariamente, não é no sentido negativo, mas só para a compreensão minha, discipulado ou ser discípulo vamos dizer assim, só querendo assim temporalmente para raciocinar, ele não necessariamente significa, claro que é fundamental, mas na perspectiva da missão, eu em si, né, quero ser cada vez mais um espelho de Cristo, ou seja, de nisso e tudo que você falou da disciplina, não é, da concentração, não é, da dedicação da minha vida para Jesus e em Jesus. E como consequência disso, né, nós vamos falar de missão, eu vou fazer missão, até silenciosamente, se eu tiver essa, essa condição na minha vida, não é? Certamente, até pelo meu silêncio, eu vou estar dando testemunhos, não é? Pela maneira como eu estou agindo, como eu estou me colocando diante de mim e da sociedade. Só para eu perceber, quer dizer, discipular, não é? Primeiro, vamos dizer assim, se nós pudéssemos dividir em duas partes, é como se eu tivesse que fazer primeiro, como o apóstolo Paulo lá, ficou não sei quanto tempo lá, né? Ele não foi logo para a missão, eu não sei, mas me parece que os historiadores dizem que quase 10 anos, ele lá soltaram ele assim, bom, agora que você está convertido, vai embora, né? Me parece que ele teve um tempo razoável, não é? Em que ele ali, além, claro, de estudar e aprender sobre o cristianismo, ele certamente, né, foi ali conviver com os demais discípulos. Acho que você toca num ponto importante. Eu não sei se eu entendi bem, Paulo, mas você mereceria ter uma confirmação disso que você falou, mas eu não sei se eu entendi bem. Qual é o ponto? Você entendeu a minha tese aqui ou não entendeu? Não. Compreendi tudo. Tá. Mas ser discípulo, se eu pudesse, assim, por isso dizer em duas etapas, é quase que um passo atrás para ser um missionário. Ou as coisas se interconectam e é uma dinâmica única. Discipulado, missão, Rapidinho. discipulado, missão, discipulado, missão. Ou não. Paulo, Não necessariamente eu posso ser missionário, mas sim eu devo ser um discípulo de Jesus. posso Sim, tentar? sim. Eu não sei se você lembra, Paulo, lá a primeira aula, acho que outra a gente também. Lembra daquele círculozinho do Isso. ganhar, edificar, enviar? Isso. O discipulado, acho que se a gente pudesse botar nessas categorias, né, a gente poderia dizer que está naquela categoria do edificar, né? Isso. Então, assim, se conecta, tudo conectado, porque, claro, você precisa ser um discípulo primeiro para fazer para os discípulos, né? Mas seria justamente se a gente botasse numa ordem linear, seria aquilo que vem depois da pessoa que, né, pensando aqui, uma pessoa adulta, né, que recebeu a Cristo agora nesse momento, conheceu a Jesus e tal. O processo de discipulado dela começa a partir daí, né? Então, o processo de edificação, de ganhar raízes, de estudar mais, né? E entendendo sobre as disciplinas espirituais e tudo. Então, se fosse para botar assim nessas caixinhas, seria mais ou menos o passo 2, assim, né? Então, ganhar, o edificar
E aí essa pessoa também já está sendo enviada, já é um novo discípulo que também cumpre a missão, né? Não sei se tem a ver com isso que você perguntou. Não, talvez eu confundi muito, mas assim, não só missionários devem ser discípulos. Todos devem ser discípulos de Jesus. Todos. Não é? O outro é aquele que se dispõe ou aquele que está voluntariado para isso. Ou seja, cabe para todos nós. O trabalho de fazer discípulos é de todos nós, que somos discípulos. Então, todos nós que fomos batizados ou que recebemos a fé de Jesus pela palavra, todos nós somos discípulos. Do dia 1, né? Bebê já é um discípulo e a vida toda vai ser um discípulo, né? E é para a vida toda o meu discipulado, eu vou crescendo na minha fé, no meu seguimento a Jesus. Como discípulo, qualquer um, pastor, não pastor, criança, adulto, criança, gente, jovem, idoso, Dona Vera Augusta com 95 anos, todos não têm aposentadoria nessa parte. Como discípulos, parte do nosso discipulado é fazer outros discípulos. Por isso que eu trouxe aquela tese no início, de que o nosso problema de missão é um problema de discipulado. Porque se nós soubéssemos que parte do ser discípulo é fazer discípulos, nós nem precisaria estar tendo uma aula de missão, né? Ou então, parte do meu discipulado, qualquer um que somos, é fazer discípulos. Agora, tem vocações diferentes. Então, por exemplo, a Jaque que está com a gente aqui, vou passar a palavra para ela, além de uma discípula de Jesus na igreja dela, ela tem uma vocação de missionária, que está no Novo Testamento, que tem muita gente que a Carol já foi, talvez vai ser de novo, né? Então, assim, a diferença não é de qualidade, não é de importância, é de função, é de lugar. E a pessoa que faz o seu discipulado no dia a dia, né, como mãe, filha, colega universitária, aluna, vizinha, moradora de um prédio, frequentadora de um clube social, e a pessoa que tem uma vocação missionária para ir num determinado lugar e fazer determinada função, né? Então, é uma diferença de funções, de lugar de trabalho, mas não de qualidade, não de, né? Não sei se ficou mais confuso. Márcia está com a mãozinha levantada. É a fala de antes ou agora uma nova fala? Não, a minha não, a minha eu já falei. Tá, então, já que você quer falar com a gente, quer trazer alguma coisa para nós? Uhum, pode ser. Bom, primeiro queria dizer que estou bem feliz de estar aqui com vocês. Mas quando a gente fala de discipulado, assim, eu gosto bastante desse tema, né? E uma das coisas que o pastor falou ali que me chamou a atenção, que foi uma das coisas que para mim, assim, foi a mais difícil e ainda é a mais difícil, né? É que o discipulado, ele dá trabalho e ele dói. E eu gosto de lembrar, uma vez eu até pesquisei sobre isso, não sei se tem alguém aqui que trabalha com artes. Tem alguém aqui que trabalha com arte? Não? Mas um vaso de barro, A né? Márcia faz isso. Ela faz Cerâmica. Cerâmica. Ó, Márcia, então tu vai me dizer se eu tô certo ou não, tá? Eu olhei muito superficialmente por cima isso uma vez. Que digamos assim, a massa, né, para fazer um vaso de barro, ela às vezes tem alguma pedrinha, né, e outra, e tu tem que talhar ela para poder tirar e para poder fazer um vaso novo, e esse vaso vai para o forno, se eu não me engano, né? E se tem alguma pedrinha nesse vaso ou uma bolinha de oxigênio, algo do tipo, esse vaso pode vir a explodir, enfim, estourar, exatamente. E eu sempre vejo essa analogia, assim, né, da arte como a nossa vida, né? Nós somos o vaso e Deus é o oleiro. E a gente tem muitas dessas pedrinhas. Quando a gente vai para o discipulado, né? Tanto se a gente faz um discipulado direto, assim, né, com a Bíblia, ou se a gente tem alguém nos auxiliando nesse crescimento espiritual, nessa maturidade, né, de formar Cristo na gente, essas pedrinhas precisam ser tiradas. E aí tem vários detalhes que, para mim, na minha vida, por exemplo, que tinha algumas pedrinhas que eu gostava.
né? Pedrinhas que eu gostava, ou pedrinhas que eu simplesmente me acomodei, que para mim não fazia diferença, ela estava ali escondida, ninguém via. Então, continuava no meu... Aí, o que acontecia? O meu vaso era feito, Deus fazia, né? Porque Deus não deixa de trabalhar na gente mesmo com os nossos pecados, com os nossos defeitos, com as nossas falhas. Só que quando o vaso ia para o forno, ele explodia. E aí, quebra tudo, volta tudo, começa tudo do zero. E, então, eu vejo essa questão do discipulado, como que a gente realmente, assim, para mim, né? Eu penso a gente tem que realmente desistir da gente, né? Jogar a toalha e colocar para Deus, ó, tá aqui a minha vida, me faz realmente um discípulo teu, né, com os altos e baixos, que nem a Carol comentou, mas sempre buscando por crescer na maturidade, né, de realmente Cristo ser formado na gente. Porque como é bom que a gente vai para a roda do oleiro, vai e volta várias vezes, né, mas como é bom quando na próxima ida a gente está com menos pedrinha, a gente está com menos coisa, a gente já está mais maduro, né? E até aconteceu uma situação comigo, faz acho que um mês mais ou menos, aconteceu um atrito com uma moça lá da igreja, e digamos assim, o erro dela foi muito maior do que o meu. Eu errei com ela, enfim. Só que eu fui pedir desculpas para ela, se eu tinha magoado e tal, mas eu fui na força do ódio, assim, porque eu não queria, né? Mas eu fui realmente porque o Espírito Santo tinha, assim, tocado no meu coração de que não importa quem estava errado, mas que eu tinha que fazer a minha parte. E como é bom, depois de uma situação dessas, a gente vê, assim, que eu fiz aquilo, eu não fiz aquilo porque eu era boa, não fiz aquilo porque eu era maravilhosa, ou porque eu, nossa, que pessoa sensacional, eu fui e fiz aquilo porque realmente eu escutei a voz do Espírito Santo falando comigo, né, de fazer e obedecer a isso. E aí é que tá, eu acho que a grande beleza do discipulado, né, de ver Jesus sendo formado na gente, porque aquilo ali realmente foi Cristo em mim, né, porque eu não que eu tenha problema com pedir desculpas, mas naquela situação eu Jaqueline, não estava com vontade, né, fui por orientação de Deus mesmo. Mas, e que ele dá trabalho, né? Ele dói mesmo, ele é. Só que ele também tem as recompensas, né? A gente fazer as coisas assim, sabendo que a gente foi guiado por Deus, que a gente está, que a gente está agradando Jesus, que Deus está se agradando do nosso viver, isso não tem preço, né? Isso aí é muito bom. Obrigado, Jaque. Sempre é bom histórias também pessoais, isso abrilhantam bastante, que ajudam bastante a gente. Tua ilustração das pedras também, especialmente para a Márcia, eu acho que trabalha com isso, né? Fez muito sentido. Então, para o pessoal assim que de repente ou é luterano, ou talvez está acompanhando a nossa igreja, o que é a nossa dificuldade na questão do discipulado, né? Algumas, eu não vou esgotar aqui, mas uma delas. A gente adora falar da justificação, do trabalho de Deus nos perdoar, que é constante. Assim, esse é o nosso item principal da nossa igreja, né? O evangelho, fala do evangelho. Pode acontecer da gente de falar pouco, falar menos, falar insuficientemente da caminhada cristã, né? Então, aí pode dar um erro, pode dar um problema. Um outro problema, fomos infectados pelo problema da cultura do século passado, do aprendizado mental e intelectual. Então, as aulas para crianças e para adolescentes da nossa igreja, e também para os jovens e para os adultos, tá? Até hoje a gente está com esse negócio aí meio infectado. É muito racional, é muito conteúdo. E o discipulado não é só isso. Não é só isso. É gente de carne e osso caminhando com a gente. Pode ser o pastor, mas não necessariamente. É alguém de carne e osso te dando a mão. Né? Tipo assim, Márcia, Dona Vera Andrade que está te discipulando. Tu nem sabe disso. Talvez ela nem saiba, mas tá. Uhum. Tá? A sogra com a nora, a Noemi e a Ruth, que é a história de vocês, né? Às vezes o namorado, né? Eu discipulei a Diane, gente. Não sozinho, mas fui parte, né? Desde o tempo de namoro e por assim vai, né? Então, assim, né?
é pai e filho, é padrinho e afilhado, é amigo com amigo, né? O Guto tem histórias bonitas de amizade, fala de amizade, defende que se fale de amizades cristãs, e ele tem toda a razão. Porque não vai ser lendo livros, não vai ser fazendo um curso, tá? E isso que estamos fazendo ajuda, gente, ajuda. Mas ajuda para a gente abrir os olhos de que eu vou precisar de me envolver com alguém. Eu vou precisar deixar alguém me ajudar, alguém de carne e osso, né? Então, e é para a vida toda, não é faço o curso e deu, né? Assisto uma série de aulas. Mas vamos mudar aqui o cenário para ver um pouquinho do nós fazendo discípulos, tá? Nós fazendo discípulos. Discipular alguém não é só testemunhar o evangelho. Isso a gente está falando bastante, vai falar mais nas próximas aulas. Apresentar o evangelho, apresentar o plano de salvação, etc. e tal. Discipular é caminhar com essa pessoa pro resto da vida, sabe? Eu ter algumas pessoas que eu estou envolvido na vida delas, sabe? Eu ter os meus 12 discípulos. Isso não é estratégia, mas é um número bonito para a gente ter, sabe? Eu ter meus 12 discípulos, que eu estou ajudando a discipular, estou ajudando o meu pastor, estou ajudando alguém a discipular, entendeu? Então, os meus, sabe, né, ter as pessoas com quem eu estou envolvido e estou interessado, estou comprometido a ser um modelo para elas, a ser alguém que vai ajudar elas a caminhar com elas, a aconselhar elas, a falar de Jesus para elas, convidar elas para estar com Jesus, para estar com a igreja, né? Então, o discipular alguém como a Carol falou, não apenas dar o evangelho uma vez só, mas ajudar ela a ser edificada na fé. Tá? Dar novos passos, crescer, amadurecer na fé. Eu vou usar um texto bíblico para isso. Esse texto bíblico, eu poderia usar vários, né? Mas eu vou usar um texto bíblico, que foi o texto bíblico mais falado na semana passada, e eu vou usar ele como filtro, ele como dicas. Muito mais pode ser usado e falado, eu vou usar um só, tá? E a gente pode falar de outros textos também. Vou compartilhar aqui a minha tela. Quem puder agora, por um pouquinho, desligar o seu microfone, aí, não se esqueçam de desligar o microfone. Bom. Atos 8, 26, 40. Um anjo disse para o Filipe, vai para a estrada deserta. Ele se levantou e partiu. No caminho, ele encontrou aquele eunuco, o etíope. Vocês lembram? Falamos disso toda semana passada. Estudamos isso domingo de manhã antes do culto. Aquele cara que veio para Jerusalém para adorar a Deus, sentado na sua carruagem, lia Isaías, o Espírito Santo disse a Filipe, aproxima-se dessa carruagem e acompanhe. Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura, aí a passagem de Isaías, né? O eunuco perguntou ao Filipe, é de Jesus que está falando? De que profeta está falando? Filipe, então, anunciou, a partir daquela passagem, as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde tinha água. O eunuco disse, aqui tem água, que me impede de ser batizado? Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, o Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente e ele foi para outras regiões pregar o evangelho por todos os lados. Vamos explorar essa passagem um pouquinho, meus queridos. Primeira parada, o anjo do Senhor disse, vá para o sul, para o deserto. O Filipe se levantou e foi, e ali encontrou um eunuco. Antecedentes. Quem era o Filipe? O Filipe era um dos primeiros diáconos da igreja. Ele tinha sido escolhido para o ministério de servir as mesas, para atender ele tinha sido, Márcia, o Filipe,
para ser um dos coordenadores da ação social da primeira igreja, lá em Jerusalém. Atender as viúvas, as pessoas que vinham buscar a cesta básica. E tinha muita gente. E aquele ministério estava sendo um sucesso, né? Depois, ele foi para Samaria, depois desse trabalho. E lá em Samaria, estava dando tudo certo também, porque ele estava pregando o evangelho e estava fazendo alguns milagres pelo poder de Deus. As pessoas estavam muito entusiasmadas com o trabalho dele. Por que deixar o trabalho em Jerusalém? Por que deixar o trabalho em Samaria para ir para uma estrada deserta? O que isso nos ensina? A missão é de Deus antes de ser da igreja. Tá? Às vezes é muito mais fácil ficar na igreja, ficar fazendo aquilo que está dando certo, onde eu tenho sucesso. Notem, o Espírito de Deus, um anjo de Deus, tirou Filipe de Jerusalém e levou para Samaria. E depois tirou de Samaria e levou para o deserto. Como que dizendo, tá bom aqui? Tudo bem, mas eu tenho um outro trabalho para ti. Isso nos dá muita clareza, gente. A missão é de Deus e não da igreja. É muito comum a gente se distrair ou achar que o que eu estou fazendo na igreja é o mais importante. Lembre, Deus pode querer te tirar do lugar que você está, te tirar da função que você está dentro da igreja, para te enviar para um outro trabalho, para uma outra missão. Ele tem todo o direito a fazer isso. A missão da igreja, o que nós fazemos na igreja, caminha junto com a missão de Deus, é parte da missão de Deus, mas nunca percamos nós a noção de que não somos nós que inventamos o nosso trabalho. Correto é buscar a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus pode ser trabalhar na função que a gente está, por 10, 15, 20, 50 anos, não tem problema. Deus não está toda hora tirando as pessoas de um lugar para o outro. Às vezes ele faz. Às vezes ele te tira da tua zona de conforto para uma missão. Então esteja atento a convites, a pedidos que lhe são feitos. Às vezes o pastor pede, você pode ajudar em tal coisa? Talvez é Deus que está querendo te dar uma missão. Não precisa ser o pastor, mas pode ser alguma outra situação. Esteja atento a Deus mexer com você. Mexer com a sua função, com o seu lugar, mexer com o seu trabalho, porque a missão é dele, antes de ser da igreja. Fazer discípulos, a lição que fica, exige sensibilidade para ver e se engajar naquilo que Deus está fazendo. É mais fácil a gente ficar na nossa função, o resto da vida e tal, mas ser sensível, ouvir o Espírito Santo e se envolver naquilo que Deus está chamando é algo aqui a gente buscar desenvolver. Pastor, mas eu não sei. Pergunta. Pergunta para o teu melhor amigo, pergunta para a tua família, pergunta para o teu pastor, pergunta para o teu conselheiro, pergunta para alguém da igreja, pergunta para Deus em oração, onde é que o Senhor quer que eu te sirva? O Senhor quer que eu me mexa, que eu faça alguma coisa? Quer me trocar de lugar, de função? Bom, segunda parada, aqui acho que é mais importante talvez. O Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Aproximação e acompanhamento. Isso vale para as duas coisas, tá, gente? Tanto para o trabalho de primeiro pregar o evangelho para uma pessoa que não crê em Jesus, como é o caso do eunuco, como para o trabalho de dar depois alimento para ela, ajudar no discipulado dela, caminhar com ela e edificar ela ao longo da vida dela de fé. Vamos precisar de aproximação e acompanhamento. Não é de longe. Por isso que a gente, às vezes, é um pouquinho chato aqui e está meio que abandonando o negócio de entregar folheto. Porque é muito distante, gente. Até dá para entregar folhetos de uma forma mais próxima, né? Mais íntima. Mas é muito distante, é muito neutro, é muito assim, sabe? Né? A gente vai precisar se aproximar. A gente vai precisar acompanhar. A gente vai precisar se aproximar das carruagens e das pessoas, né? E acompanhar elas. Essa imagem do acompanhamento
a gente precisa adotar para a gente, né? E olha que interessante. Criar vínculos de amizade? Sim. Invadir a privacidade e ser chato? Não, né? Então, não estou dizendo aqui para a gente agora ser chato, invadir a privacidade dos demais, não. Lembra da sensibilidade? Não invadir a privacidade de ninguém, não forçar ninguém, não constranger ninguém, né? Mas buscar de uma forma respeitosa, carinhosa, criar um vínculo. Vai começar aos poucos, mas aquilo pode crescer, né? E aí, gente, a lição é, antes de ouvir os seus argumentos, as pessoas precisam sentir o seu coração. Às vezes, por isso que não é chegar falando, né? A gente vai falar aqui de testemunho, de como dar o testemunho pessoal e falar de Jesus, mas a gente vai abordar aqui muito claramente que a gente entende que ouvir é mais importante, pelo menos num primeiro momento. Não adianta a gente chegar logo despejando o nosso versículo bíblico favorito, a nossa sequência da história de Jesus. Cara, sem vínculo, não vou dizer que é irrelevante, não vou dizer que não possa ser feito, mas é cada vez mais ineficaz, né? E a gente precisa ouvir as pessoas e ser amigo e ser interessado nelas genuinamente, para então e só então conquistar o direito de falar. 8 dicas de Jonathan Dodson para você se aproximar de pessoas. Pastor, eu não sei como fazer isso, né? Eu diria que primeiro você precisa ou pode pensar naquelas pessoas que você já está próximo, né? Já está próximo. Primeiro pense em quem já está próximo de você. Familiares, amigos, vizinhos, quem já tem vínculo, quem já confia em você, tá? Primeiro nessas pessoas. Mas não precisa ficar restrito a elas. Como é que eu posso me aproximar de alguém? Faça suas refeições com não cristãos. Já está o pastor Tardelli falando de novo de comida, do trabalho de ser feito ao redor da mesa. Não posso me desviar disso, eu sou convencido disso. É através de comida, é comendo junto, tomando um café, tomando um chimarrão, eu ouso dizer, tomando um chopp, não quero escandalizar ninguém, né? Pode ser um chá, um vinho, sabe? Né? Ou então um cafezinho, uma pipoca, refeições com não cristãos. Ande mais a pé e menos de carro, porque a gente encontra pessoas a pé. Seja freguês de um estabelecimento. Repita o lugar, repita o restaurante, repita a biblioteca, repita a livraria, repita a loja de roupas. Repita para que aquela pessoa que te atendeu te conheça. Eventualmente pode surgir uma amizade dali, sabe? Mesmo garçom, né? Seja freguês de um estabelecimento, de um profissional. Tenho certeza que muitos de vocês têm os seus profissionais preferidos, seu psicólogo, seu massagista, seu médico. Pode ser que haja um vínculo aí, né? Desenvolva seus hobbies com não cristãos, jogar tênis, jogar futebol, né? Não tenha medo de desenvolver seus hobbies com não cristãos. Converse com seus colegas de trabalho. Voluntarie-se em alguma ONG, alguma ONG, né? Participe dos eventos da cidade. Sirva seus vizinhos. Terceira parada. Felipe correu para a carruagem, ouviu, o homem está marcado aqui o verbo ouvir, e aí perguntou. Ouvir e perguntar. Nós já falamos disso nesse curso, né? Mas vale sempre a repetição. Antes de falar, ouvir e perguntar. Ouvir as pessoas e fazer boas perguntas para elas, né? Boas perguntas. Se você perguntar sobre o tempo, a conversa vai ser sobre o clima. Se você perguntar sobre futebol, a conversa vai ser sobre futebol. Quais boas perguntas espirituais eu poderia fazer? Né? Então, primeiro o Felipe se aproxima, depois o Felipe ouve e depois ele pergunta. Fazer discípulos é um processo interativo, onde o ato de ouvir é tão importante quanto o de falar.
perguntar sobre os filhos, sobre as preocupações que a pessoa tem com a pandemia. São perguntas espirituais, porque ela pode te dar informações que a gente pode usar como ponte para falar da nossa fé em Deus, para falar do amor de Deus, né? Perguntar sobre os medos das pessoas, né? Sobre os projetos de vida das pessoas, buscar conhecê-las. São perguntas que nos ajudam a oferecer subsídio para encontrar as pontes. Vou passar aqui essa citação do John Stott, porque questão de tempo, né? Então, o Filipe ouve Deus e vai para a estrada, ele obedece, ele ouve o etíope e pergunta, ele interage. E como é que a gente pode ouvir o mundo ao nosso redor? Né? Para a gente entender quais são as perguntas, né? A gente está cheio de resposta, mas a gente às vezes não sabe as perguntas, gente. A gente chega com a receita, a gente chega com um versículo, mas nem sempre aquele versículo se encaixa para a pergunta que a pessoa está fazendo. Extremamente importante conhecer as perguntas do ser humano e as perguntas da minha cultura, que é diferente da cultura de outros lugares. Bons livros, revistas, jornais, ouvir boas músicas, bons filmes, até novelas, a gente acaba entendendo quais são os dramas do mundo, né? Quais são as perguntas que as pessoas estão se fazendo, para então a gente oferecer as nossas respostas. Bom, aí chega na hora de nós falar, de nós testemunhar. Então, depois que o Filipe ouviu e perguntou, começando com aquela passagem, ele começa onde o interlocutor está. Ele não traz a agenda pronta, ele começa do texto, da angústia e da pergunta que a pessoa está. O Filipe, então, anuncia sobre Jesus, né? As boas novas de Jesus são a essência da mensagem. A missão não é a gente falar da nossa vida, da nossa igreja, dos nossos sonhos, mas é chegar em Jesus. Eu posso começar com as questões dos nossos filhos, dos nossos medos da pandemia. Eu posso começar aleatoriamente discutindo sobre religião, conversando sobre fé de uma forma mais ampla, mais geral, mas dentro do meu coração, dentro da minha estratégia, eu devo ter muito claro que eu não vou fazer discípulo se eu não chegar num anúncio respeitoso e amoroso de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que deu a sua vida por nós, né? Segundo Coríntios 4:5, nós não anunciamos a nós mesmos. Posso ter testemunho pessoal, mas eu não anuncio a mim mesmo. Nós anunciamos a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servo de vocês por causa de Jesus. É necessário apresentar de maneira clara e objetiva, e nós vamos ter uma aula sobre isso, tá, gente? Então, eu não vou entrar muito agora, vai ter uma aula sobre isso. De novo, o que eu primeiro recebi, eu transmiti para vocês o que eu recebi, diz Paulo, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, também, de novo, não é o Jesus que faz milagres, não é o Jesus que me ensina coisas legais, não é o Jesus que se identifica com os pobres, que se identifica com os mártires, que se identifica com os vulneráveis. Isso também eu posso falar. Mas o evangelho é anunciar. Como Paulo diz aqui, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Quinta parada, chegaram ao lugar, o eunuco pede para ser batizado, Filipe disse, você pode, o eunuco diz, creio que Jesus é o Filho de Deus. A decisão final vai caber ao discípulo e não ao mestre, tá? Isso até para tirar um pouco do peso de vocês, tá, gente? O Filipe, nós estamos para anunciar, não para convencer, não para obrigar, não para ter resultados. Aí está no âmbito de Deus, está no âmbito da decisão da pessoa, né? Nós somos os mensageiros, não precisamos, não devemos forçar a decisão de ninguém. Tá?
É o discípulo. Está no discípulo a iniciativa e o interesse. A gente apresenta como convite, como uma oferta, como um vem comigo, mas não como obrigação, não como constrangimento, de maneira nenhuma como manipulação, porque a decisão final tá entre a pessoa e Deus, tá bom? É isso, temos um tempinho, 10 minutinhos, tá? 10 minutinhos para a gente concluir conversando sobre essa parte agora. Vocês viram que foi mais focado no anúncio do fazer discípulo, do começo do discípulo, né? Do anúncio do evangelho. Mas vale também, tá, gente? Para a continuidade da fé, né? Vale também a aproximação e o acompanhamento, né? Mas certamente deveríamos incluir novas informações para a gente ajudar alguém no dia a dia dela. Tipo assim, pastor, mas quem já é cristão, pastor? Como é que eu posso ser um discipulador de quem já é cristão? Aí a gente precisaria, tá, Carol, uma aulinha, eu acho que nova, tá? Porque eu fiquei mais focado nesse primeiro contato do evangelismo, por causa do tempo. Adoraria falar, né? De como é que a Márcia pode dar a mão agora para a Olívia, que é a filha dela, né? E discipular a Olívia, né? Tudo que eu falei vale, tá, Márcia? Mas a aproximação, o acompanhamento, o ouvir a Olívia, o ouvir as perguntas dela, né? Não chegar para aconselhar sempre já com as palavras prontas, né? O Paulo quer, como pai, já discipulou a filha, a Helena, mas ele quer continuar discipulando a Helena. Enquanto que ele for vivo, ele quer discipular a Helena. Vale, Paulo, continuar te aproximando, acompanhando, te interessando, subindo na carruagem dela, ouvindo ela e a partir das perguntas dela interagindo com ela. Mas claro, né, que outras informações poderíamos dizer aqui, né? Os princípios eles podem ser aplicados. Abro para vocês agora conversar comigo. Carol, está com a palavra? Então, eu queria só contar, assim, rapidinho, mais sobre essa perspectiva prática mesmo. Essa aula, pessoal, e todas as outras que vêm depois, elas estão dentro do que a gente colocou como fundamentos práticos, né? Então, é o momento que a gente vai começar realmente a ver de uma forma mais prática as questões que a gente veio conversando. E justamente eu queria trazer essa questão do discipulado, um exemplo, né? Porque é importante sim, a gente ver, né? Como que eu consigo discipular uma pessoa, né? Eu posso fazer isso com um amigo, de repente, que não é cristão, com um colega de trabalho, ou posso fazer isso com alguma pessoa que já é cristã, ou posso ser acompanhada também por uma pessoa, né? Então, eu queria só dar um exemplo mesmo, né? Eu tenho uma amiga, né, que é uma pessoa de muitos anos, que é uma cristã, que não é na mesma denominação que eu, mas que é uma pessoa muito confiável, e é uma pessoa que eu escolhi, digamos assim, né, na vida. Eu falei, olha, eu quero que você seja essa pessoa, eu quero poder, eventualmente, te consultar, que você me acompanhe, que a gente troque algumas ideias, que a gente ore juntas. Então, é possível a gente criar esse vínculo com alguém, assim, intencionalmente mesmo, né? Não só assim, então, você é meu amigo, e aí eu te chamo para orar aqui de vez em quando. Não, uma coisa realmente bem intencional, assim como a gente também pode fazer isso com outras pessoas, né? Pessoas que estão no nosso caminho e de repente demonstram algum interesse, por estudar alguma coisa. Você pode convidar um amigo seu, você topa estudar sobre esse assunto? Você quer fazer uma roda de conversa sobre essa questão? Na universidade a gente fazia muito isso, né? Porque às vezes as pessoas têm interesses em assuntos eventuais, né? Assuntos assim comuns às vezes das pessoas, e a gente pode criar uma roda de conversa, que é uma espécie de discipulado. A gente pode ter pequenos grupos, muitas igrejas trabalham com essa ideia, né, de pequenos grupos, e é até importante também diferenciar, porque tem algumas que aí já viram uma outra coisa, viram uma coisa de multiplicação de célula, e aí viram uma outra questão, né, mas assim, pequenos grupos em que as pessoas às vezes estão mais próximas e conseguem justamente ter essa troca mais profunda, como o pastor falou, né, não é só o racional, essa troca de vida, essa troca de experiência, de sofrimentos, de alegrias, né? Então, as organizações que a gente já viu até aqui, elas geralmente trabalham muito com esses grupos de discipulado, né? Para
iniciar essa edificação e também, posteriormente, destinar as pessoas, né, para as igrejas, como a gente comentou aqui antes. Então, é só o pastor, se puder, até comentar um pouco sobre isso, que não é muito comum, né, na nossa igreja, assim, talvez seja um pouco estranho, porque acho que as pessoas colocam tudo muito assim para o pastor fazer, né? Então, só o pastor pode acompanhar uma pessoa, só o pastor pode conversar, mas quem sabe a gente pode começar a trabalhar um pouco melhor isso, de que todos nós somos discipuladores, podemos ser, nem sempre vamos estar assim totalmente preparados para isso, mas que a gente, na nossa maturidade, né, quem sabe, a gente pode sim, né, acompanhar uma pessoa, um novo membro, um novo convertido, um amigo nosso. Então, é uma sugestão aí, se o pastor quiser falar um pouco sobre isso, mas sim. dá essa perspectiva prática de que a gente pode executar esse trabalho mesmo, intencionalmente, né? Sim. Na Igreja Luterana, o lugar mais enfatizado do discipulado é a família. Então, assim, muitos fomos discipulados na família, junto com a igreja, tá? Lutero dá muito destaque a isso, aos pais fazerem com os filhos, né? Mas a gente pode pensar em afilhado, a gente pode pensar em sobrinho, em neto, né? Em cunhado, em sogro, sogra, a família. Mas não esgota, tá? Não esgota a família. Então, assim, eu diria, Carol, em primeiro lugar, que um papo sobre discipulado, assim, para o luterano é assim, primeiro dizer assim, ó, você já está fazendo. Para muitos é dizer assim, ó, você já está fazendo, tá? Eu diria que, pegar o Paulo, que é um luterano aqui de muitos anos, né? Paulo, você já está fazendo isso. Talvez você não sabia nos termos, mas você está fazendo isso. Com filha, com sobrinhos, tá? Você pode me dizer assim, pastor, não, mas eu não fiz o suficiente. Bom, aí é outra coisa, tá? Ou então eu não fiz desse jeito que o Felipe fez na Bíblia. Não, a gente pode, mas você está fazendo e já fez muito, né? Então, assim, acontece. Acontece também, Carol, de alguns da Igreja Luterana se destacam, se voluntariam e são professores de escolinha bíblica e estão discipulando ali. Então, eu tive professoras de escolinha bíblica, sabe, um ano inteiro na igreja, escolinha bíblica infantil, sabe, muito forte. E a minha professora era tipo currículo, assim, o ano todo com ela. Ela era, né, uma discipuladora, né? Depois no grupo de jovens mirins, né? Na instrução de confirmandos, né? Membros da igreja são professores de tudo isso também é. Mas você está tocando num ponto de ser uma coisa mais informal, espontânea nas relações humanas, né? Isso falta na nossa igreja. Falta. A gente autorizar e enviar as pessoas para que, né? Eu já fiz isso aqui, eu já pedi para algumas pessoas fazerem, né? Se encarregarem, né? Tipo assim, gente, eu vou dizer para vocês, eu como pastor faço isso a semana inteira. Eu devo ter uns 10, 12 encontros semanais numa semana ativa, discipulando, de todos os níveis. Vocês que já são líderes e gente nova na igreja, sabe? O meu calendário está cheio de reunião, de conversa individual, fora os grupos, né? Individualmente com as pessoas, aqui na igreja, por chamada de vídeo, tudo é discipular. Então, assim, eu acho muito bonito vocês, convoco a vocês que já estão fazendo ou começarem a fazer, anotar o nome de algumas pessoas e se responsabilizarem por elas. Dizer, Deus me ajuda, eu quero discipular minha filha, meu sobrinho, tal pessoa, né, minha amiga, e devagarzinho trabalhar no coração dessa pessoa. Carol, você falou de igrejas que enfatizam muito ter um número, né? As células, 12. Eu, particularmente, não sou contra. Fica um pouco legalista, fica um pouco legalista. Há exageros. Mas eu não sei se não é melhor fazer do que não fazer, né? Mas tudo bem, é um outro papo. É um outro papo. O que é isso, Paulo e demais? Tem igrejas que dizem assim, quer ser membro aqui nessa igreja? Muito bem. Traz 12 discípulos, 7, 10. E você vai ter que discipular esses 12. E eu vou ser o teu discipulador.
E eu vou pedir que você preste contas a mim, como é que está avançando as tuas conversas com as pessoas. Não é que você vai ter que trazer resultado, mas você, Márcia, vai ter que prestar relatório de que você marcou com a sua filha Olívia, com o seu sobrinho não sei quem, e que você tentou a conversa, de que você foi atrás. Né? Então, há uma metodologia radical, mas eu não jogo fora, não. Eu só acho que é um pouquinho legalista. Um pouquinho legalista. Ou muito legalista. Mas eu não descarto disso ser feito na nossa igreja. Sabe? Mas tem que ser uma coisa mais voluntária. O problema, Carol, é que quem não faz é jogado para escanteio. Tu entendeu? E aí o Lutero vai dizer, não. Né? Não. Aí não. Vamos trabalhar com a graça junto. Né? Mas eu ouso te dizer aqui, Carol, e para os demais que estão aqui, e para quem me ouvir depois, ouso dizer para vocês, voluntariamente, eu acho uma excelente ideia de que cada um de vocês tivesse os seus 12 discípulos. Que pode ser 3, tá? Pode ser 4, pode ser 24. Mas que vocês tivessem intencionalmente uma lista na Bíblia de vocês, na agenda de vocês, no bloco de nota de vocês, escrito na palma da mão de vocês, 12 nomes, aberto, para que Deus traga novas pessoas. Pastor, mas eu tenho que me responsabilizar com a conversão deles? Não, conversão não. Pastor, mas eu tenho que me responsabilizar com a melhoria deles? Não, negativo. Isso está na mão de quem? De Deus. Mas eu me responsabilizo de eu semear, eu aconselhar, eu me envolver, eu fazer perguntas espirituais para essa pessoa, sabe? Uma vez por semana, uma mensagenzinha de texto, um áudio com uma oração. Márcia, é difícil, Márcia, uma vez por semana mandar um áudio com uma oração para tua filha, para tua sobrinha? É difícil. Ela nem vai estar sabendo, mas tu está sabendo, está discipulando ela. Gente, vocês já estão fazendo, mas receber a percepção, a conscientização e a autorização do pastor de vocês ou da igreja de vocês para fazer, se é isso que está faltando, vamos fazer. Vamos fazer. Estão ordenados, instalados, autorizados a fazer. Aquilo que já estão fazendo ou que podem começar a fazer. Paulo. Pastor, 2 assuntos. Primeiro, acho que isso podia fechar a sua tela de apresentação, que nós estamos vendo 2 imagens sempre aqui repetidas. Ok. A questão é o seguinte, é fato isso, acho que eu tenho que reconhecer, por exemplo, ao longo da toda a minha vida profissional, e aí eu só tenho que lamentar, né, durante 45 anos, em que eu tinha equipes trabalhando comigo, né, colegas comigo, dezenas, centenas de pessoas, né, mas a agenda de assuntos, seja durante um passeio de carro, ou nas férias, ou jogando tênis, ou almoçando, jantando, eram outros temas. E tinham muitos, do trabalho, não é? Da família, do próprio emprego, das inseguranças, né? Do futebol, do tênis, enfim, de tudo. Né? Onde o país que você tivesse, você ia falar do país, das dificuldades e tal. Porém, eu acho que a atitude que nós temos que ter realmente o senhor falou há pouco de intencionalmente. Eu acho que isso tem uma coisa que nós não temos ou não tínhamos, ou seja, de você estar permanentemente, né? Quase que com uma arma aqui montada, ou se fosse outro ia dizer que era um revólver, mas você tem que estar com um elemento aqui na sua frente dizendo: eu, como cristão, não é, tenho que estar na minha agenda com essa pessoa que eu vou almoçar, ou que eu vou caminhar, ou que vou jogar tênis, não é? Ver, perceber, como se diz, ouvir, não é? Ou até perguntar algo que também você tem que lançar uma isca, né? Porque senão você não vai falar. E ele não vai perguntar. Se não surgiu um tema relacionado a isso, ele muito menos vai colocar esse assunto na mesa. Então, assim,
Eu acho que uma coisa que eu lamento e que perdi toda essa oportunidade é que, de fato, se eu ligar agora para o meu amigo aqui no telefone, isso agora eu passei a considerar, é um tema que tem que estar pronto, né? Presente. Mesmo que naquele dia, poxa, passamos aqui no telefone, ele queria falar uns assuntos e não deu uma deixa, não levantou a bola para você. Isso sim, também é a prática, um treinamento que a gente tem que ter, né? Mas só você agora está mobilizado para isso, você agora diz assim, ok, já entendi, e é assim que eu preciso me portar. Isso é um grande avanço, quer dizer, e não aquele tema não entra na conversa, nem estava na conversa. Eu não trazia esse tema para a conversa e nem estava pronto para isso. Eu acho que esse é o ponto da mudança de atitude. É você saber que seja num jantar, com um amigo, um familiar, esse tema, você intencionalmente vai estar ligado, né, percebendo o momento desse assunto entrar em pauta. Excelente, Paulo. Obrigado também pela questão de testemunho, tá? Obrigado. Obrigado, que isso nos ajuda. Graça e paz para ti, pelos 45 anos que você acha que não fez. Deus pode ter feito 1 milhão de coisas e você nem se deu conta, né? Através de você. Graça e paz para trás. Mas, Paulo, tu tá recém começando, Paulo. Tu é um tu é um garoto ainda nesse ponto, 70 anos, não sei bem a tua idade, não importa, 60, você está bem conservado, tua mente, tua lucidez, você está no seu melhor momento. E os teus cabelos brancos, isso aí é muito importante, Paulo, para a missão. Gente, experiência de vida conta muito. Pode ser um bom conselheiro. E eu sei que tu tens muito colegas de trabalho que te buscam. Buscam por questões profissionais, mas assim, eventualmente você pode agora caprichar nas perguntas, né? Caprichar nas perguntas e eventualmente algumas coisas vão se abrir. Vamos ajudar aqui o Paulo, a todos nós, na verdade. Rapidinho, pai bola, bem prático. Que tipo de pergunta eu poderia fazer? Pergunta profunda. Né? A gente vai ver na próxima aula. Ah, é? Não dá para ter só um spoilerzinho? Mas pode ser também. Né? Spoilerzinho. Que tipo de pergunta profunda é pergunta que faz mexer com os assuntos mais profundos, que vão ser deixas, que podem ser deixas. Que tipo de pergunta? Posso começar? Vai lá. Me conta a tua história. Ou então, me fala de você. Ou então, se ficar muito assim, muito... Como é que vão as coisas? Só que ela vai falar, né? Me conta a tua história, certamente vai te dar algum gancho. Vai falar de uma infância difícil, vai falar de muitos... Se a pessoa falar, Paulo, para ti que tudo foi muito bom na vida, né? Que tudo foi muito legal, né? E que tudo foi muitos êxitos, né? Pode fazer um comentário, né? Puxa, sua vida, né? Que vida bonita que você teve até agora, né? Tem alguma coisa que te preocupa ainda para frente, entendeu? E aí o negócio vai se desenrolando. É meio um negócio meio de psicólogo aqui, tá, gente? Mas assim, sabe, né? Eu dei uma aqui. Qual é a tua história? Mas tem... Carol, vai você. Não, então, acho que quase qualquer assunto, assim, da nossa contemporaneidade, se a gente for pensar, sei lá, política, futebol, esporte, religião, que fazem parte dos papos cotidianos, né, família, enfim, tem sempre alguma pergunta que a gente pode fazer. Mas então, como que você entende isso? Né? Isso sobre, sim, qualquer coisa. Como que você vê, então, diante, por exemplo, dessa pandemia, do Covid, da morte, do sofrimento, mas, não é possível que Deus seja bom, né, vendo tudo. Então, me conta o que você pensa disso e tal, e a gente já consegue saber qual a perspectiva da pessoa, né, antes da gente querer, de repente, falar, né. Mas acho que quase todos os assuntos dá pra gente... O que você pensa, então, disso? Qual a sua perspectiva, etc.
Eu ia sugerir, eu vou sugerir, né, que entra nessa linha do que o pastor falou, né? Existe um treinamento até que eu trabalho bastante, que é o Evangelismo 3 Histórias. E ele é basicamente isso aí que o pastor falou. A primeira história é perguntar a história da pessoa. Qual é a tua história, né? Me conta mais de ti, enfim. E a pessoa vai começar a falar. Ela vai começar a falar. E aí, a maioria delas, né? Uma grande maioria, em algum momento, ela vai falar assim, ó. Ah, mas graças a Deus aquilo não aconteceu. Graças a Deus eu vim morar no Rio de Janeiro. Aí, quando ela fala isso, eu pergunto, mas então tu acredita em Deus? Ah, sim, eu acredito. E aí tu pode começar a contar a tua história, né, Paulo? Pode começar a falar a tua história com Jesus, né? Não a tua história com a igreja, porque é claro que a igreja faz parte, né, da nossa vida cristã, mas as pessoas raramente elas têm algo contra Deus, elas têm normalmente contra a religião. Então, seria interessante contar, depois que tu escutou a primeira história, que é a história da pessoa, falar a tua própria história, né? E a terceira história, falar a história de Deus, que é o plano de salvação, né? De que Deus criou todas as coisas perfeitas, mas que o homem caiu, por isso que o mundo está desse jeito, mas que Jesus nos ama tanto, que enviou seu filho para nos salvar, né? Tem um plano para a nossa vida, quer ter uma aliança com a gente, nos promete a vida eterna. Tem no YouTube, eu até posso passar para o pastor depois o linkzinho do vídeo lá, é muito interessante. É um tipo de evangelismo que a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Na fila. Primeira história, a história da pessoa. A segunda, a nossa história. E aí a terceira, a gente linka com a nossa história, que é a história de Deus, né? E aí falar bastante de Jesus, né? Porque, volto a repetir, né? As pessoas não têm nada contra Deus. Raramente a gente vai ver alguém com algo contra Deus. Elas têm contra a religião. E, de certa forma, a gente, como igreja, a gente falhou já em algumas coisas, enfim, né? Eu tô falando num geral, assim, né? Dos cristãos no geral. Então, falar sobre Jesus. Essas 3 historinhas aí é batata. É do super certo. Eu queria só comentar assim, de novo, aquela questão que eu falei de você estar brigando com Deus. Se a pessoa, às vezes, não é? Questiona até eu digo por momento atual, né? Até eu mesmo, a Márcia já comentou isso, né? Por que Deus permite essa pandemia, não é? Eu acho que a gente pode ser humilde e até nivelar com eles, dizendo assim, eu também não sei, eu também questiono, não é? Vocês têm essa dúvida, eu também. E não querer explicar, não é? Não, porque Deus, não é? Não quer o mal das pessoas. Aí já você começa a dar aula, né? Então, certo, acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito com vocês, aceitar também o questionamento, né? E não querer, né, vir com receita pronta de bolo, né? Não, Deus isso aí ele não aceitou e tal. E esses dias até como comentário no encontro que o Mateus teve, em que um pai mostrou com muito orgulho o exemplo da filha como respondeu na escola a professora a pergunta de bate pronto assim como visão de cristã. Eu não vou agora revelar quem, mas. E o próprio Mateus falou: calma, depende do ambiente que você está, né? Às vezes você não pode responder assim com a coisa pronta, dizendo, não, eu sei, foi assim, né? Na criação foi assim, não tem dúvida, né? E a pessoa ainda está atrás. Então, eu queria aproveitar o que a Carol falou, já que também é isso, né? Você tem que, de fato, eu vi aí naquela apresentação do pastor, da humildade de você também dizer que não sabe, né? E como o pastor às vezes fala, não, esse Deus que você não gosta, eu também não gosto, né? Esse Deus que você, né, questiona, eu também questiono. Mas não é esse. Esse é um ou outro, enfim. É muito interessante essa prática. E isso é realmente um exercício, porque a tendência nossa é de já jogar um pacote de coisas prontas, né? E aí afasta, né? Afasta. Agora imagina, Paulo, Márcia, Eliana, todos nós aqui, Guto, a gente aprendeu tanta coisa na vida e agora a gente está tendo essas conversas. Isso se abre um novo cenário para nós agora. Amanhã é um dia novo, Márcia. Amanhã, além de tantas coisas que você tem para você, Márcia, amanhã é um dia de você, de repente, começar a experimentar esse negócio. Tá?
continuar fazendo o que já fez, mas sabe, vou começar, eu vou me atrever. Eu vou me atrever a soltar essas perguntas. Eu vou me atrever a discipular alguém. Sabe? Gente, Deus tem bênçãos guardadas para cada um de nós, para esses momentos. Então, assim, vale a pena. Vale muito a pena. Se sentir útil, porque você pode contribuir para a eternidade de alguém. Para a eternidade. Para a vida atual dessa pessoa, melhorar, ter outro tipo de experiência, mas também para a eternidade. E não tem nada mais especial que isso, que colocar ali umas... bom, o Paulo captou bem perguntas, né? Eu acho, Carol, que a parte prática é isso, assim, a gente tem gente fazendo nas funções da igreja, na família, né? Diane faz com as nossas crianças, eu faço com as nossas crianças, eu faço bastante também com a Diane, a gente faz com os nossos pais, os nossos sobrinhos, eu faço com o meu irmão mais novo, mas pode ser o irmão mais novo fazer com o mais velho, isso aí não, né? Às vezes é um pouquinho mais, assim, no meu caso, como eu estou um pouco mais na frente, eu tomo um pouco essa dianteira, mas eu aprendo você não muito. Vale, pastor, você faz com todo mundo. Eu faço com todo mundo, eu faço com todo mundo o tempo todo e não é porque me pagam para fazer. Não é. É porque, assim, porque é isso, gente, é a minha vida. Então, eu faço mesmo, né? Agora, de novo, eu vou no Maracanã assistir Grêmio e Flamengo e eu não estou preocupado lá no metrô se eu vou falar de Jesus para alguém. Porque como eu faço tanto também, Carol, eu me permito também, entendeu? E no Maracanã lá, meio solto. Se acontecer, aconteceu, entendeu? Mas eu também não... Eu também, assim, entendo que eu posso também... Mas sabe uma coisa que eu reparo, o pessoal que anda com Tardelli aí pela rua vai reparar isso também. Quando o Tardelli cumprimenta alguém, sei lá, ele vai passar no drive-thru do McDonald's, ele vai comprar um lanche. Ele se conecta com a pessoa, ele olha para a pessoa, ele fala, né, assim, como se fosse diretamente, tudo bem e tal. Parece que ele está dando toda a atenção ali só de fazer um pedido no McDonald's, no drive-thru, né? Então, acho que o pessoal que eventualmente pode ver o Tardelli como se fosse um garçom do restaurante ou alguma coisa, vai ver que ele faz isso assim, eu acho um exemplo muito legal, assim. E só ia falar também que na próxima aula a gente vai ver justamente essas perguntas que a gente pode fazer e sobre como a gente conta a nossa história, que a Jaque mencionou aqui. A gente vai ver sobre a nossa história e na outra que a gente vai ver sobre esse terceiro ponto que a Jaque falou, que aí seria a mensagem específica ali de Jesus e do Evangelho. Mas para ver como que a gente vai falar exatamente dessas três histórias. Muito legal que a Jaque comentou. Isso. Vocês lembram que nós falamos das três histórias numa escola bíblica uns 2 domingos atrás? Alguns gostaram bastante. Eu citei esse conceito, mas eu não conhecia o curso, eu não conheço esse curso. Quero ver agora, vou pedir que a Jaque mande para nós, pelo menos o vídeo. Eu conhecia o conceito das três histórias, mas não o curso. Então, eu estou interessado em analisar esse curso aí. Márcia, vamos concluir com você, pode ser? Sem microfone. Abre o seu microfone, por favor. Já que a próxima aula vamos ter perguntas práticas, se vocês puderem incluir perguntas práticas para os próximos da gente, porque se eu chegar para os meus filhos e falar, Gabriel, me conta a sua história, eu falo, mãe, o que aconteceu? Está com Alzheimer? Entendeu? Como começar com filhos, com pessoas bem próximas da gente. E que já me chamam de Carola, então tem que ser de um approach bem... Mas, assim, eu não acredito que você é advogada, que já esteve em alguns tribunais, que teve que produzir petição, pensar em argumentos e contra-respostas e tal. Eu não acredito, Márcia. Eu estou achando que você está... Menosprezando? Se subestimando, porque eu acho, Márcia, que você é tão capaz de trazer boas perguntas para os filhos, quanto qualquer um de nós. Mas tudo bem, a gente vai te ajudar. Mas, assim, não te subestime. Tá bom. Valeu, pessoal. Concluímos com uma oração e a bênção.
Gracioso Deus e amado Pai, obrigado por este dia, por este encontro. Já foi um dia muito legal que o Senhor nos deu, cheio de bênçãos, mas também a gente tem dificuldades, a gente tem irmãos que estão sofrendo, e a gente orou por muita gente, a gente tentou fazer o bem para muita gente. Agora a gente vai dormir sabendo que o Senhor vai trabalhar. Agora o dia continua para o Senhor. E a gente pode descansar bem tranquilo, porque enquanto que nós dormimos, o Senhor trabalha. O Senhor trabalha naquelas coisas que a gente deixou por fazer, que a gente só tocou, que a gente só pensou, e a gente entrega isso nas suas mãos, pedindo que amanhã de manhã elas estejam prontas para nós voltarmos à vida com tudo, com disciplina, com intencionalidade, com objetivos, e com esse propósito bonito de ser teus discípulos, discípulos que discipulam outros. Abençoa cada um de nós, quem vai assistir essa aula depois também, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, nos dê a paz. Amém. Amém. Muito obrigada, queridos. Ótima aula. Valeu, muito bom estar com vocês. Até a próxima, pessoal. Até.